Nesse vídeo aqui eu vou fazer os dois do Bowser. Eu vou fazer ele tanto na versão preto e branco, como eu vou fazer ele também com as cores do Mario. Aqui eu fiz ele na versão cartoon e ficou muito legal o efeito. E eu deixei para fazer ele numa versão cartoon que me agradasse, sabe? Assim, uma vibe das técnicas que eu já domino. Eu achei que ficou muito bom. Teve ele na versão falha também, eu usei das cores verde e laranja, que tem mais a ver com Bowser. E aí eu faço aqui a parte do preto e branco agora. O preto e branco, o que eu decidi fazer? Eu fiz um acabamento nele inteiro e deixei bem demarcado. É aquela parte do nariz e da boca dele, então não tem tantos traços assim para tá demarcando, então eu realmente teria que usar o preto e branco para usar o máximo possível de tonalidade. Aí o que eu fiz foi esse efeitinho aqui que eu gosto, ó, depois que eu passo por cima tudo bonitinho, eu gosto de vir aqui, ó, e apagar. Eu acho que faz um efeito satisfatório, eu achei satisfatório, vocês acharam satisfatório? Eu achei satisfatório. Aí eu venho com desfoque e todo esse efeito preto e branco eu vou focar nessa parte de desfoque, sabe? Aí eu venho aqui, ó, fazendo esse detalhe por fora. Venho fazendo esse esfumado aqui. E aí eu venho fazendo esse acabamento. Faço acabamento de um lado, depois eu faço acabamento do outro. E aí eu vou esfumar ali a parte central. Eu tento fazer com que o esfumado no contorno seja melhor, sabe? E aí não tem segredo nessa parte. Esfumo. Trago um pouquinho mais pra dentro, essa parte aqui do dente. Aí faço a mesma coisa aqui com essa parte do rosto. Venho fazendo acabamento pela parte de dentro. Vou fazendo todo esse esfumado. Faço essa parte aqui do rosto e da parte de cima também da boca, sempre pro lado de dentro, porque aí o acabamento do outro lado, ele não fica totalmente esfumado, então a gente consegue ter um lado do esfumado, sabe? É quase como se o outro lado fosse o contorno mais afinado. Só que aí, no caso, eu usei a própria linha, a própria line art para fazer esse efeito. Esfumo. Eu achei que não tava o suficiente, eu achei que seria bom o suficiente, assim, estaria bom. Mas mesmo assim eu ainda vou esfumar ele mais um pouquinho com pincel aerógrafo, eu vou vir trazendo mais pigmento. Na parte de dentro da boca dele a mesma coisa, então eu vou fazer esse detalhe aqui, ó. E vou fazer também do outro lado. Faço esse acabamento aqui com do dente. Vem esfumando. E depois faço esse outro acabamento aqui pro lado de dentro da boca. Aí, nessa parte aqui, não tem pra onde fugir. Então, o acabamento acaba sendo dos dois pontos. Fica só uma linha fina ali no meio. Depois que eu fiz isso, eu venho com pincel aerógrafo. Venho com pincel maiorzinho. Deixo embaixo de tudo e venho com pincel mais escuro. E venho fazendo todo esse acabamento. Vou fazendo assim, ó, no contorno. Eu sei que ele tá ficando um pouco marcado. Mas isso eu vou esfumar depois. Vou trazer um pouquinho mais pro centro esse esfumado preto. Faço aqui ao redor, né, da parte do nariz dele. Faço aqui na parte do rosto. Tudo isso para trazer mais tonalidade, porque eu achei que só esse esfumado que eu tinha feito não era o suficiente. Então, eu fui passando por toda a parte do rosto e esfumando. Assim, ó. Aqui também na parte de dentro da boca. E aí, fazendo esse acabamento, eu venho com o pincel de desfoque e venho esfumando. Esfumando tudo. Depois que eu faço isso, ficou assim. Agora, a gente vai para a parte do Mario. Aqui na parte do Mario, eu decidi que eu não vou pintar ele. Eu vou usar aquele estilo de manipulação. Então, eu vou vir aqui no Pinterest. E aí, eu vou pesquisar por Mario, para mim ter noção das cores do Mario. Aí tem várias referências, né, gente, aqui, ó. E aí tinha esse Mario mais 3D, mas eu preferi esse efeito aqui, esse Mario, que era uma única cor, já que eu não ia usar tanto tom, assim, tanta nuance. Aí eu importo pra cá, no caso o desenho do Mario, vou deixar ele aqui do ladinho. Nesse espaço vazio que teve na parte do preto e branco que eu fiz, porque eu não estendi pro corpo dele, né? Eu só fiz realmente o rosto. Aí agora eu vou começar a fazer.
Vou pegar a foto, vou deixar a camada em luz indireta, vou pegar aqui a cor do Mario e vou pintar. Para pintar, eu vou pegar o caneta de feltro e vou fazer todo esse acabamento aqui, ó, que a gente tá vendo do rosto dele. Faço esse acabamento, venho fazendo com cuidado aqui, ó, para não ultrapassar e também para deixar bem delimitado, porque por mais que eu use a ferramenta de esfumar para tirar a marcação, se essa marcação for muito grande, aí não compensa, sabe? Então, a melhor coisa que eu faço é já fazer com cuidado e já fazer com um acabamentinho mais bonitinho, porque aí eu não preciso fazer duas vezes o mesmo trabalho. Depois que eu fiz isso, eu venho com a borracha e vou tirar alguns excessos. Na verdade, eu vim com desfoque e vim desfocando em algumas partes que tinham um excesso. Aí eu clono. E aí eu clono pelo menos umas 3 vezes, ó, pra ficar bem no tom da cor do Mario. E aí, como eu falei pra vocês, ó, o acabamento não fica tão bom se não apagar bonitinho. Então, eu vim apagando, ó, essa parte que acabou ficando com um acabamento estranho. E aí, aqui tem a primeira, a segunda camada, a terceira também eu decidi apagar, porque o acabamento bem feito é outro nível. Depois que eu fiz isso, eu fiquei pensando, tá, o que eu poderia colocar além disso de cores, né? Aí eu vim com vermelho, criei uma nova camada. Aí aqui eu vim no multiplicar dessa vez. E aí depois eu fiz toda essa base aqui, ó, do pescoço, do corpo de vermelho, porque eram os tons que tinha no Mario, né? E era o que tinha aqui pra pintar, basicamente, do Bowser. Fiz esse acabamento de fundo, acabou combinando pra caramba, porque o Bowser tem tudo a ver com fogo, né? Um tom mais quente, então o vermelho combinou pacas. E aqui na parte do azul eu venho no multiplicar também. E aí eu venho pintando o dente dele de azul, que é na parte do macacão, né, que o Mario usa. E eu falei, onde que eu vou colocar um azul aqui? E aqui seria a melhor das opções, né? Aí eu vim pintando. Por fim, eu decidi vir desfocando algumas partezinhas assim, ó, pra ficar com um acabamento bom. Aí eu venho fazendo toda essa parte aqui de acabamento que vocês estão vendo. Mas eu não sei, pessoal, parecia que faltava algo a mais. Aí, o que eu fiz? Eu vim no luz indireta e tentei jogar o azul. Aí, eu fiz no luz indireta um outro acabamento aqui em cima do dente para ficar com um acabamentinho bem feitinho. Aí, eu faço esse contorno aqui, ó, na parte da raiz do dente para ficar com acabamento, que eu sempre falo que acabamento para vocês, né? Acabamento é tudo. Esse aqui foi o resultado, pessoal, não tinha mais o que fazer. Esse aqui são os pontos. O vermelho eu ainda usei para fazer o nariz dele, mas foi só um pontinho a mais. E ficou assim. Comenta aqui de 0 a 10 que nota merece e me diz se vocês gostaram.